Nesse vídeo iremos abordar os meios de comunicação de massa, um viés histórico com a Júlia, econômico com a Isadora e os 10 principais conglomerados com o João Pedro, Rocha da Mota. Século XIX. A história da comunicação no Brasil começou oficialmente com a imprensa régia, quando a família real chegou no Brasil. Porque anterior a isso, não se podia ter uma imprensa ou jornal, qualquer coisa antes disso. Então, em 1808, com a chegada da família real, foi criada a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal que não tinha nenhum posicionamento político, não tinha nenhuma crítica contra os governantes. Eles tinham essa censura, isso não podia. Então, em 1821, ocorreu o término da censura prévia. E com isso, surgiram diversos jornais, como nunca teve antes, ocorreu antes. Mas, mesmo assim, havia uma certa censura com esses jornais, apesar de ter terminado de uma maneira oficial, ainda ocorria. Então, após a independência, começou a ocorrer o fenômeno dos pasquins, que eram jornais periódicos bem humorados, com um discurso muito inflamado contra os governantes. Então, em 1880, os jornais começaram a ter um caráter totalmente abolicionista. E isso foi muito importante para o processo de independência do Brasil. Então, no início da República, quando a República estava começando a se consolidar, a imprensa começou também a ficar mais organizada, ter umas máquinas mais desenvolvidas. A imprensa começou a virar uma empresa de fato. Século XX, em 1923, o rádio chegou no Brasil. No ano seguinte, ocorreu a primeira rede de conteúdos midiáticos com o Chateau. E ele já tinha conquistado 8 periódicos e uma revista. Em 1937, Getúlio impõe a censura prévia. E 2 anos depois, ele cria o DIP, que por decreto-lei controlava todos os meios de comunicação da época. Em 1946, é promulgada a nova Constituição que restabelece a liberdade de imprensa. No ano seguinte, o Chateau ele traz a televisão para o Brasil. Somente no ano de 62 que criam o Código Brasileiro de Telecomunicações. E neste período a televisão ela tinha como principal atração os músicos da época. No ano de 64 ocorre o golpe militar. E no ano seguinte surge a TV Globo, com a família Marinho, que já praticava propriedade cruzada. Durante o período militar, a Rede Globo foi muito beneficiada, porque o governo tinha uma política de interação nacional, então pelos meios de comunicação em massa. Então a Globo ela estabelecia relações políticas com estes grupos pelo país. Em 68 foi decretado o AI-5. Então até 79 este período foi marcado principalmente pela concentração de autoritarismo midiático. Fim da ditadura! Com o término da ditadura militar, as empresas midiáticas elas ganharam maior liberdade de expressão. Porém, as grandes empresas elas continuaram com maior privilégio do que as outras. Então, isso é comprovado até mesmo na própria Constituição de 88. Lerei para vocês.
Parágrafo 2. A não renovação da concessão ou permissão dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/15 do Congresso Nacional em votação nominal. Isso, né, gente, demonstra que você tem que ser grande para conseguir alguma coisa. Então, com o decorrer da história, foram levando a novas tecnologias e isso levou ao aparecimento da TV a cabo. E as primeiras empresas a ter domínio disso foram as maiores, como a Rede Globo. Em 1995 é liberada a comercialização da internet, o que mudou significativamente a forma que é a sociedade atualmente. Ok. A análise da mídia no aspecto econômico toma outros rumos a partir da década de 60. O estudo sobre a informação e a mídia dentro da economia começa a ser analisado por Maslow em 1962, quando ele escreve a teoria sobre como grande parte do PIB americano está diretamente relacionado com a indústria da informação. Isso toma, no estudo acadêmico da economia, uma nova subdivisão chamada de economia da informação. E no Brasil, concomitante, pode-se observar o processo de agregação de mídias, de grupos de mídia menores e regionais a grupos maiores, nacionais, com forte investimento do Estado. Então, o Estado e a mídia economicamente estão muito ligados desde sempre. E a partir disso, os grupos começam a juntar. Essa subdisciplina estuda a informação enquanto um produto e as suas influências dentro do mercado e principalmente a característica, e principalmente para poder entender esse subsistema, é preciso entender as características da informação enquanto um produto. Embora o processo de produção tenha muitos fatores em comum com qualquer outro produto, a distribuição, a especialização dos profissionais, enfim, existem peculiaridades que o diferenciam de qualquer outra coisa. O seu consumo, ele é não rival e não excludente. Pode ser feito por um número infinito de consumidores e ele não se esgota ao final desse consumo, tornando o produto da comunicação social especialmente atrelado com as relações econômicas do Estado e exigindo do Estado uma maior atenção e um grande esforço, investimento para o funcionamento desse sistema. Por possuir uma característica tão estratégica na organização de uma sociedade, o valor que se agrega e o poder agregado no controle da informação desencadeou no processo de concentração e de conglomeração dos dispositores desse produto. A característica estratégica da informação na sociedade, especialmente na sociedade atual, caracterizada como a sociedade da informação, é que o controle deste produto e deste produto agrega muito poder ao grupo que estiver encarregado disso. O que justifica o acontecimento da aglomeração dos grupos midiáticos a partir desse momento de 1960, que a sociedade tornou-se cada vez mais dependente do fluxo de informação constante. Os prejuízos da conglomeração da informação se dão justamente porque, apesar deles ocorrerem num sistema capitalista e democrático, onde a liberdade e a disposição econômica do capital é variada, e esse é o princípio, ele se contradiz no momento
em que ocorre a concentração por cancelar o fluxo de capital financeiro livre e bloquear os fluxos de informação e de pluralidade das fontes entre um sistema específico do capitalismo democrático e os princípios democráticos do capitalismo. Essa alteração nas formas de concorrência, resultado da concentração e centralização do capital, permite a conglomerados um potencial muito mais ofensivo de competição. Embora a articulação do capital financeiro seja acrescida, esse capital se torna estagnado pela convergência pontual e poucas variantes de fontes desse setor específico, limitando o movimento intersetorial do capital e da natureza do fluxo da informação. Eu vou falar aqui dos 10 principais conglomerados de mídia brasileira, que estão relacionados com o que a gente vê, assiste, tudo de informação que a gente abstém, provavelmente vem desses 10 principais grupos. Só não vai ser citado aqui a internet, porque a internet ainda é um meio que não existe muito monopólio, não existe muito controle. Então, realmente, por mais que seja o quarto mais utilizado, ainda não tem um controle, não tem um monopólio, as organizações ainda não controlam, então não entrará como fator determinante, tá bom? Para vocês terem uma noção, a Organização Globo, ela tem 383 veículos por conglomerado, segundo vem o Silvio Santos, com 195. Isso, para vocês terem uma noção, é uma diferença de 188 veículos. A Rede Globo é quase um monopólio. Se vocês forem ver, pesquisarem no site Projetos da Mídia, tem como você ver gráficos de quanto por metro quadrado os conglomerados de mídia eles possuem acesso. A Rede Globo é 97% do território brasileiro. Segundo com Silvio Santos, que tem as organizações Silvio Santos, que é 85%. Isso é para vocês terem uma noção de que a Rede Globo realmente ainda não. Antigamente não era, mas ela, depois da passagem do século XX para o século XXI, ela realmente se tornou um monopólio midiático, principalmente por causa da TV. Cerca de 74% da população hoje vem diariamente TV todos os dias. Isso é um incrível número de pessoas, porque é o meio de comunicação mais utilizado. Isso faz com que, geralmente, os conglomerados que possuem mais emissoras, eles tenham uma vantagem influenciativa, principalmente porque é a mídia que as pessoas mais assistem. Só para vocês terem uma noção, as 4 primeiras são Organizações Globo, Silvio Santos, Bandeirantes e a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas dentro dela tem o que? A Record. Então, as 4 primeiros conglomerados de mídia brasileira, eles estão divididos entre as 4 emissoras de TV. Dentro, né? Isso significa que essas duas coisas estão correlacionadas.